Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Mais um dia de paralisações de caminhoneiros. Na verdade, o movimento começa a se dissipar. O governo tem insistido nessa tese e mostrado justamente mais ações das forças de segurança, justamente tanto dos estados quanto das forças federais, para desbloquear ou permitir que outros caminhoneiros que já querem voltar ao trabalho consigam voltar ao trabalho, porque ainda continua justamente o principal problema neste momento. Outros grupos de interesse político, na verdade, é que estão tomando a manifestação para si e impedindo justamente outros caminhoneiros de trabalhar. Bom, os destaques do cenário econômico de hoje, nós temos aqui as ações da Petrobras voltaram a subir. Ontem eu falei que elas caíram quase 15%, hoje subiram. E subiram num valor bastante importante. Dia de recuperação do Ibovespa, o dólar terminou em estabilidade, um valor muito diferente, teve atuação do Banco Central também. Os produtores de frango no país, de frango e de suínos, que tiveram prejuízos gigantescos com essa greve dos caminhoneiros, podem ter ajuda do governo para se recuperar, porque obviamente tiveram prejuízos enormes. Isso foi dito hoje de manhã pelo ministro Blairo Maggi da Agricultura, numa entrevista que me concedeu num evento que aconteceu aqui em São Paulo para falar de investimentos no país. E numa entrevista, hoje também no programa, uma entrevista exclusiva do presidente Michel Temer ao Cenário Econômico. Você acompanha tudo isso a partir de agora, um Cenário Econômico que já está no ar. Bom, ontem as ações da Petrobras caíram quase 15%. Sabe o que aconteceu com as ações da Petrobras hoje? Subiram. Antes de eu mostrar as cotações, o preço final das ações da Petrobras hoje, vale só uma análise que, na verdade, fiz hoje durante um comentário na programação da TV Brasil, logo pela manhã. Hoje, aqui em São Paulo, aconteceu o Fórum de Investimentos Brasil, que é promovido pela Apex, a Agência Brasileira de Exportação e também de Investimentos. Um dos destaques mostrados aos investidores internacionais era, sobretudo, a Petrobras. A Petrobras teve problemas recentes, as ações caíram bastante. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, também numa análise de um pouco mais de longo prazo das ações da Petrobras, justamente por causa da greve dos caminhoneiros. Na semana passada começou essa greve, hoje nós estamos já no 9º dia de greve, mas a greve começou na semana passada e por causa justamente da proibição de transporte de combustível, as pessoas não estavam comprando combustíveis porque não tinha nos postos, as ações caíram. Essa foi a primeira razão. A segunda razão é porque os investidores entenderam, de uma forma até exagerada, porque há formas de se entender isso daí, de que haveria uma nova intervenção do governo na política de preço da Petrobras. Depois tudo foi esclarecido porque qualquer interferência em relação aos preços, ou seja, qualquer oscilação, a Petrobras deu 15 dias, isso está na conta da Petrobras, e o presidente da empresa, Pedro Parente, fez menção na semana passada ao justificar os 15 dias para que houvesse ali um tempo de negociação entre o movimento dos caminhoneiros e o governo, que era melhor o país voltando a funcionar. O custo para a Petrobras seria justamente de uma paralisação total. Esse custo seria maior do que esse benefício que a Petrobras estava dando de um congelamento do preço do combustível ali, com um desconto de, se não me engano, 23, 25 centavos na refinaria, ou seja, na bomba de combustível, perdão, pelos 15 dias. O governo estendeu esse prazo para 60 dias, mas essa diferença vai ser bancada pelo Tesouro Nacional e a gente já falou disso ontem, como é que o governo fez essa engenharia financeira fiscal ali para poder compensar a Petrobras e conseguir dar esse valor menor do preço do diesel, que de alguma forma encerrou essa greve, pelo menos nessa negociação oficial. Há outros pontos e as razões são outras, a gente fala disso depois. Bom, mas de alguma forma muita gente começou a olhar para a Petrobras como se os ativos da Petrobras tivessem desaparecido. Ou seja, havia ali, na verdade, um entendimento de investidores, mas também um ataque especulativo em relação à Petrobras. Porque os ativos principais da Petrobras continuam existindo, as refinarias continuam existindo, as jazidas de petróleo continuam existindo, as que são de posse da Petrobras, a capacidade do seu pessoal técnico de fazer extração de petróleo continua existindo, a excelência da Petrobras nesse setor continua existindo. O que se tinha era justamente esse fator conjuntural momentâneo que afetou o preço das ações. Mas nada justificava uma queda tão grande como houve até ontem.
hoje as ações subiram. Ontem caíram quase 15%. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com a Petrobras e talvez tenha voltado um pouco da razão, menos emoção e mais razão na hora de se fazer investimentos. Vamos lá. Petri 4 é o código da Petrobras quando a gente fala de ações preferenciais, essas que as pessoas podem comprar. 14,31% de alta. Uma ação que caiu ontem quase 15%, sobe hoje 14,31%. Ou seja, qual é o sentido, a lógica disso? Ou seja, ou ontem não estava tão ruim, ou hoje não está tão bom. Bom, fato é que, de alguma forma, se a gente olhar para a lógica dos ativos da Petrobras, a Petrobras continua existindo, essa subida faz mais sentido do que a queda que nós tivemos nos últimos dias. Ou seja, olhando-se para o longo prazo, a Petrobras continua uma ação atraente, porque nós vamos ter a volta do consumo de combustíveis, as pessoas vão precisar, aliás, vamos ter um boom no consumo de combustíveis nos próximos dias, porque justamente isso está represado, as pessoas vão precisar fazer transporte, vão precisar se locomover, ou seja, isso tudo vai gerar maior consumo de óleo diesel, de gasolina, seja lá, de todos os produtos que a Petrobras vende. A ação chegou hoje a R$ 19,34, R$ 19,34. Até ontem, a Petrobras tinha perdido 120 bilhões de reais no valor de mercado da empresa aqui na Bolsa. Recuperou parte disso, tudo indica pode começar a recuperar nos próximos dias, até porque os investidores aproveitaram para comprar uma ação tão importante como essa, cujos ativos continuam a existir no preço baixo e ganha na alta. É simples assim. O jogo na Bolsa é muito simples, compra-se na baixa, vende-se na alta. Vamos lá. Dá uma olhadinha agora na valorização da Petrobras de um pouquinho mais de longo prazo, para entender um pouco esse mercado de ações. Quem compra muito rapidamente ou vende muito rapidamente são normalmente investidores muito especializados na área. Ações normalmente são investimento de longo prazo. Se você precisa de dinheiro de curto prazo, o melhor lugar para deixar o seu dinheiro é poupança. De alguma forma recupera a inflação ali e você pode movimentar rapidamente. Ações são de longo prazo. Quer um exemplo disso? Em uma semana, ou seja, nessa semana tumultuada, desde a semana passada, as ações da Petrobras caíram isso aqui. O acumulado é de 21%, pouco mais de 21%. Se a gente pegar em um mês, a queda é menor, ou seja, o prazo é um pouquinho maior. As ações da Petrobras caíram 14,69%. Ou seja, eu tive uma queda vertiginosa das ações da Petrobras na última semana, mas no mês teve uma época que a Petrobras estava subindo de preço justamente porque o petróleo estava subindo, o dólar estava subindo, isso dá por aquela política de preços anterior, de repasse automático, e essa visão do mercado, dava um retorno gigantesco para as ações da Petrobras. Mas se olhar para o ano, ou seja, neste ano, de janeiro até agora, as ações da Petrobras subiram 20%, pouco mais de 20%. Quer dar uma olhadinha nesse outro número? Em um ano, ou seja, se você comprou ações da Petrobras há um ano, mesmo com essa turbulência recente agora, dada a greve dos caminhoneiros, você teve uma valorização dos seus papéis de 43%. Ou seja, se você comprou, por exemplo, R$1.000 em ações da Petrobras, você tem hoje R$1.000,43. Ou seja, nós estamos falando, perdão, R$1.000,430, ou seja, você tem quase 50% de valorização. Isso é extremamente importante. Isso deixa claro que, obviamente, ações sofrem com o noticiário de momento e os investidores, sobretudo os que são mais atuantes, olham e vendem e compram rapidamente. Mas quem investe em ações, olhando para o longo prazo, sobretudo para companhias sólidas, cujos ativos não desapareceram com a greve dos caminhões, ou seja, não era o fim do mundo. A Petrobras não deixou de ter refinarias, não teve refinarias apreendidas ou que tem um problema técnico gigantesco que não vão permitir fazer o refino do petróleo. Os ativos da Petrobras continuam existindo. Um solavanco agora de opinião de investidores fez com que as ações caíssem na semana passada e no começo dessa semana. Hoje, nós já tivemos uma alta, como a gente percebeu justamente naquela situação. Ou seja, essa análise deixa claramente o quanto é importante olhar para o longo prazo, não entender cada momento da economia do país como tudo deu errado ou tudo deu certo. As análises mais, digamos, mais decantadas nos fazem melhor. E esse exemplo da Petrobras, de alguma forma, explica isso de forma muito importante. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a situação justamente das paralisações pelo país. Qual é a situação de momento? A Flávia Grossi, no Rio de Janeiro, tem detalhes agora. Oi, Flávia, boa noite.
Boa noite, Piotr. Uma ótima noite a todos. O Rio de Janeiro tem 15% dos mais de 800 postos abastecidos. Os motoristas enfrentam bastante fila para conseguir combustível. Com a retomada do abastecimento, alguns serviços que estavam prejudicados por conta da greve dos caminhoneiros, eles vão voltando aos poucos ao normal. 71% da frota de ônibus circulou hoje no Rio de Janeiro. Já o BRT, que é o Serviço de Ônibus Expresso, ele voltou a funcionar. Algumas estações do BRT voltaram a funcionar hoje, que estavam fechadas desde a semana passada. Mas o BRT enfrenta dificuldades de voltar a circular na zona oeste do Rio. E o problema desta vez não é combustível, não, Piotr. O problema é o tráfico de drogas, que assumiu o controle de algumas estações. Segundo o secretário da Casa Civil do município, Paulo Messina, o problema está afetando 5 estações e as forças de segurança já foram acionadas. Vamos falar de educação. As escolas da rede municipal e da rede estadual de ensino funcionaram hoje normalmente. Já as instituições federais cancelaram as aulas até o próximo dia 2 de junho. Os estragos dessa paralisação para a economia do estado não param de crescer. Ontem eu falei de um balanço da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio. Hoje a gente fala de um balanço da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio. Segundo a FEComércio, o setor amargou um prejuízo de R$1 bilhão por dia com essa paralisação, o que deve aí afetar o crescimento da economia fluminense, que estava previsto este ano para crescimento de 1,5%, mas agora deve crescer apenas 1%. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, hoje, em meio a toda essa discussão no país, dada a manifestação, o resultado da manifestação com desabastecimento, começou hoje, vai até amanhã, inclusive, um evento em São Paulo promovido pela pela Agência Brasileira de Exportadores, de Exportação e de Investimentos, a APEX, o evento Investimentos Brasil. Trouxe ali, na verdade, uma série de empresários e investidores estrangeiros para conhecer mais o país e ver as possibilidades do país. Eu fiz menção, inclusive, à Petrobras logo no começo do programa de hoje. O presidente Michel Temer veio ao evento, fez a abertura do evento e, numa entrevista exclusiva aqui ao Cenário Econômico, defendeu o acordo feito do governo com os caminhoneiros e disse que, mesmo que a situação piore, o governo ainda vai continuar apostando no diálogo. Foi uma resposta à crítica que o governo vai recebendo de não ter sido mais duro com os manifestantes. Mas disse que sim, se houver necessidade de ser mais duro, o governo vai usar tudo o que a lei permite. Acompanhe a entrevista com o presidente Michel Temer, exclusiva aqui ao Cenário Econômico. Presidente, muito obrigado por nos atender aqui na TV Brasil. No seu discurso, o senhor fez menção a que não há alternativa à responsabilidade. O presidente do BID elencou mais uma vez todos os potenciais brasileiros. No momento de curto prazo pelo qual nós passamos com essa manifestação dos caminhoneiros, depois de tudo que o governo fez com subsídios ao diesel, um esforço gigantesco do ponto de vista de orçamento que tem um custo à nação, há alguma coisa a mais que o governo ainda precise fazer, seja do ponto de vista político ou mesmo de uso de força, porque ainda há resistência? Olha, agora, neste momento, nós fizemos o que foi possível. E você tem razão, nós esprememos todos os recursos governamentais para 2 efeitos. Primeiro, atender os caminhoneiros, são reivindicações naturalmente legítimas, por isso que foram atendidas. E, em segundo lugar, para não prejudicar a Petrobras. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses 2 anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queríamos, digamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado, tanto que você veja que nós estabelecemos um prazo de 60 dias para que não haja nenhum aumento inicial e depois os aumentos serão formulados e formatados a cada 30 dias. E, além do que, nós atendemos outras reivindicações dos caminhoneiros. Então, a esta altura, nós não temos mais como negociar, não temos mais o que fornecer. Evidentemente, eu percebo, até pelo que eu tive como notícia na manhã de hoje, que os líderes do movimento, são vários líderes, é um movimento horizontalizado, os vários líderes estão dizendo, olha, minha gente, vamos voltar ao trabalho. E isso está começando a dar resultado. Eu tenho a impressão,
que entre hoje e amanhã nós estaremos com isso já normalizado. O senhor fez menção ao diálogo e, obviamente, que há sempre pressões de que o governo poderia ter sido mais duro ou não. Há espaço para isso dentro da sua lógica de governo, que o senhor sempre privilegiou o diálogo, mas diante dessa objeção do país voltar a ser sustentável do ponto de se conseguir o abastecimento novamente? Seguramente. Você sabe que a primeira posição nossa é dialogar. Em todos os momentos foi assim. Foi assim na modernização trabalhista, dialogamos com todos os setores, foi assim com os caminhoneiros. O governo conversou suficientemente com várias lideranças dos caminhoneiros e chegamos às conclusões que chegamos. Mas, evidentemente, num dado momento, e eu disse isso claramente, é preciso exercitar a autoridade. A autoridade prevista no texto constitucional. Então, vou dar um exemplo. Quando eu chamei as forças federais para auxiliar os estados na liberação de rodovias e, na verdade, no retorno ao abastecimento do país, porque isso que é importante, né? O abastecimento do país na área de alimentos, combustíveis, medicamentos, né? Nós dissemos, nós vamos usar a autoridade. Se necessário for, evidentemente, nós ainda a utilizaremos. Eu acho que não haverá necessidade, porque os movimentos estão se desmobilizando. O senhor acha que, o que o senhor diria às pessoas que defendem uma posição mais dura do governo para desmobilizar esses movimentos com o uso das forças federais? Tenho certeza que nós vamos utilizar os instrumentos necessários, se necessário for. Isso é que nós vamos fazer. E eu acho que, a partir de hoje, por exemplo, começa a haver a necessidade de uma digamos, aliás, me permita dizer, você sabe que há mais de 47 inquéritos abertos, e esses inquéritos já estão sendo processados. Portanto, a autoridade é a autoridade da lei. Em segundo lugar, as transportadoras, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, já estão sendo multadas por R$100 mil a hora parada. São instrumentos legais que, de alguma maneira, revelam o exercício dessa autoridade. Eu acho que por aí já dará certo o exercício da autoridade. Presidente, minha última pergunta, e olhando para o futuro. No tripé econômico, não dos economistas, mas dos investidores, dos empreendedores, é crédito fácil, burocracia menor e estabilidade. Pegando pelo aspecto do crédito, por que o senhor acha, eu sei que isso é um assunto muito caro, o senhor tem falado com o presidente do Banco Central sobre isso, por que a gente ainda continua, apesar de todas as condições econômicas do Brasil pós-crise, a ter juros bancários tão altos, e esses juros que chegam para o pequeno empreendedor, que é o que gera emprego, ou aquela pequena empresa que tem uma dificuldade maior, não tem acesso, por exemplo, a crédito de bancos oficiais, porque a empresa é muito pequena. Por que o senhor acha que a gente tem esse spread bancário? Por que os bancos não entraram nessa recuperação econômica ainda? Primeiro é o seguinte, em relação aos pequenos empreendedores, vocês sabem que nós abrimos no BNDES, que é um banco oficial, nós abrimos uma linha de crédito de R$20 bilhões para os pequenos empreendedores. E o Diogo Oliveira está cuidando ativamente dessa matéria. Em segundo lugar, não é tão verdadeiro assim que os bancos não tenham reduzido os juros. Não reduziram o suficiente, ou seja, proporcionalmente à redução da taxa Selic. Mas esse movimento está havendo. Alguns bancos, no tocante ao crédito imobiliário, por exemplo, reduziram substancialmente os seus valores. Isto é um processo, né? Você vai, pouco a pouco, o Banco Central vai forçando esta queda dos juros e ela vai se verificando. Já houve uma redução, isso é o que eu quero dizer, primeiro ponto. Segundo ponto, eu volto à questão do BNDES, que abre uma linha para os micro e pequenos empreendedores e seguramente, à medida que o tempo passa, os juros vão se reduzindo mais e mais. Eles não podem coincidir com a taxa Selic. O governo se preocupa com a questão de hoje a gente ter ainda uma inadimplência muito alta e a possibilidade de se mexer nisso, porque esse inadimplente é fruto da crise, não é de quem deu um passo maior do que... Claro que a inadimplência é uma coisa que preocupa o sistema bancário, é natural. Aliás, o spread muitas vezes leva em conta exatamente esta... E o governo pode intervir nisso de alguma maneira? Perspectiva de inadimplência, né? Eles levam em conta isso. O governo vai atuando por meio do Banco Central, não é o presidente da República que vai fazer isso, mas é o Banco Central que vai cuidando desse assunto com vistas a reduzir os juros. Realmente, reduzir juros no sistema bancário, acompanhando a taxa Selic, a redução da taxa Selic, é fundamental para a produção nacional. Você acompanhou essa minha conversa exclusiva com o presidente Michel Temer nesse evento da Apex hoje, do Investimentos Brasil. Detalhes nisso também que eu conversei logo depois com o ministro da Agricultura, Blário Maggi, que participou da cerimônia de abertura. E diante de todo o custo, que na verdade os prejuízos que estão sendo revelados pelos avicultores, suinocultores, ou seja, produtores de aves e porcos,
que são exatamente os que mais têm sofrido no agronegócio por causa desse problema com a greve dos caminhoneiros, ou seja, nesta última semana, mesmo que a situação se normalize a partir de agora, já há prejuízos contabilizados. E obviamente que foram investimentos feitos, ou seja, as pessoas perderam, esses produtores perderam esse investimento. Perguntei a ele que se por um acaso houver a necessidade desses produtores precisarem de ajuda do governo, se acaso o seguro não cobrir o tamanho do prejuízo, se o governo vai ajudar, ele disse que sim. Nessa situação, o governo vai ajudar e explicou como vai se dar essa possível ajuda. Você acompanha agora esse trecho da entrevista com o ministro da Agricultura, Plairo Maggi. Ministro, diante dessa situação, sobretudo o pessoal de proteína animal, pelas perdas que eles têm enumerado dia a dia, o senhor acha que vão precisar de ajuda governamental para se recuperar ou alguma possibilidade de linha especial de crédito? Eu creio que sim. Alguns sofreram muito. Nós temos algumas áreas que perderam muito plantel, e o plantel é o capital de uma empresa, né? Então talvez a gente tenha que buscar uma saída para isso, junto dos órgãos oficiais, uma política mais direcionada a eles. Eu vou ter na parte da tarde uma reunião com o setor de proteína animal para tentar entender um pouco do tamanho do prejuízo. E, claro, o governo não pode fugir dessa responsabilidade. Ninguém vai dar nada de graça para ninguém, mas também tudo o que aconteceu não foi provocado por má gestão ou por as pessoas não terem tomado providências imediatas. O sistema é um sistema just in time, né? Você começa fornecendo pintinho, ração, as aves que chegam no frigorífico, que chegam na mesa do consumidor, não tem estoque nesse meio, e é assim que funciona no mundo inteiro. E tem espaço fiscal para isso, para conseguir atender uma demanda de crédito especial para produtores que perderam durante essa crise? Olha, nós temos um plano safra bastante grande, que a gente vai apresentar ele na semana que vem. É claro que o Ministério da Agricultura, ele tem na sua atribuição fazer a política agrícola. Se nesse momento vai ser importante deslocar algum recurso para as cooperativas, para os produtores, para eles se reorganizarem em detrimento até de um novo projeto de investimento que tínhamos lá, nós faremos isso sem nenhum problema. Não creio que nós teremos que buscar espaço fiscal para isso, é dentro do volume que nós temos. Com o teto de gasto que o Brasil implementou, estamos todos dentro da mesma caixa. Se tiver que colocar alguém, alguém tem que sair. E a política agrícola terá que ver isso com muito cuidado. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a Mariana nos traz informações de Brasília justamente sobre a votação da reoneração da folha de pagamentos, logo depois do intervalo. Já de volta aqui com o cenário econômico, diretamente dos estúdios da B3, do centro da cidade de São Paulo. A Mariana Jungmann está em Brasília acompanhando a votação no Senado, prevista para hoje, dessa reoneração da folha de pagamento para vários setores. Mariana, qual a situação de momento? Boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Olha, os senadores estão discutindo o projeto nesse momento. O senador Eunício Oliveira se reuniu na tarde de hoje com o presidente Michel Temer e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e voltou de lá com um acordo para que o projeto seja aprovado como foi aprovado na Câmara dos Deputados, de modo que ele não precise retornar para cá por ter sido modificado. Isso significa que será mantida a isenção de PIS/COFINS até o fim desse ano, e também da CID, né? Mas tem um acordo com o presidente Michel Temer de que ele vai vetar esse trecho que trata da isenção de PIS/COFINS e editar um decreto apontando outra fonte para compensar aí o preço do óleo diesel e garantir aquele acordo com os caminhoneiros de reduzir o preço do diesel em 46 centavos. O projeto, então, está sendo discutido nesse momento. Teve ali algumas críticas da oposição em relação a essa questão da isenção de PIS/COFINS, porque são tributos relacionados à Seguridade Social, mas o entendimento ali entre a base aliada é de que nesse momento o importante é aprovar rápido o projeto para pacificar o país, ajudar a apaziguar os ânimos aí, viu, Piotr? Muito obrigado, Mariana. A gente vai continuar acompanhando isso aqui na programação da TV Brasil. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa hoje. Olha, terminou em alta o Ibovespa. Foi até teve uma alta até maior durante o dia, mas terminou em quase 1%, a 76.071 pontos. Petrobras subiu, tem um grande peso no Ibovespa. Mas vamos dar uma olhadinha. Na semana ainda o Ibovespa tem uma queda de 8,06%. Em um mês o Ibovespa também caiu 12%, ou seja, no longo prazo, nesse pequeno longo prazo, para falar assim, a gente tem o Ibovespa negativo, embora com a alta de hoje.
O dólar comercial a 3,73 hoje, teve intervenção do Banco Central, vendeu nos swaps cambiais, uma queda de 0,08, ou seja, não estamos falando de praticamente estabilidade. E no mês, o dólar ainda está valorizado em 6,45%. Bom, por fim, só uma última nota aqui do desemprego, foi divulgado hoje pelo IBGE. No trimestre que termina em abril, ou seja, fevereiro, março, em abril, trimestre móvel, a taxa de desocupação caiu para 12,9%, mas isso ainda quer dizer 13,4 milhões de pessoas. Se a gente pegar o primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março, foi de 3,1, ou seja, aqui há uma redução. Se a gente comparar com o mesmo trimestre de 2017, 3,6 para 12,9, ou seja, há uma redução, há um recuo na taxa de desemprego, mas ainda há problemas muito sérios nesse mercado de trabalho que não retoma com a velocidade que se esperava, embora a gente esteja vendo já alguns números de recuperação. Depois de várias quedas, a gente voltou a ter uma recuperação aí, uma redução, perdão, do desemprego no país, segundo os dados do IBGE. Bom, o cenário econômico de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta às 7 da noite aqui na TV Brasil. Até lá.